Pessoal, o tema da nossa aula hoje são síndromes cardiovasculares, avaliação por imagem dos principais sinais. Então, serão abordados edema pulmonar, que não é uma doença cardiovascular propriamente dita, mas está inserida aí nesse grupo de doenças, tromboembolismo pulmonar, aneurismas da aorta torácica, dissecção aórtica, hipertensão pulmonar e avaliação cardíaca. Bom, começando com edema pulmonar, conceitualmente, é o acúmulo anormal de fluido extravascular nos pulmões, no interstício e no espaço aéreo. Então, pensa, a localização correta de líquido é no intravascular, certo? Então, a gente tem acúmulo de líquido no extravascular. Tem várias causas possíveis, como edema neurogênico, no TCE grave, tá? Por desregulação autonômica mesmo, por redução da pressão osmótica capilar, como na doença renal, na cirrose, secundária a drogas, como heroína, opiáceos, após transplante pulmonar, edema de reexpansão após drenagem de pneumotórax, edema pós-pneumectomia, mas os mais comuns são edema pulmonar hidrostático, pode ser cardiogênico, nefrogênico, hiperidratação, e o edema pulmonar de permeabilidade, que é o edema da SARA. Então, vamos lá, o edema pulmonar cardiogênico vai acontecer na falência aguda ou insuficiência cardíaca descompensada, com aumento da pressão diastólica final nas câmaras esquerdas, aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares e uma hiperfiltração transvascular de fluidos. Então, pensa assim, que o paciente está tão congesto, tão cheio de líquido, que aquele líquido transborda, certo? O coração não dá conta de mandar todo esse líquido para frente. E aí tem esse acúmulo aí no interstício. O edema pulmonar não cardiogênico vai ser caracterizado por lesão endotelial capilar ou do epitélio alveolar. É também chamado edema de permeabilidade ou edema inflamatório, certo? Então, tem lesão e aumento, então, do fluxo de fluidos e proteínas para o interstício e para o espaço aéreo. Na propedêutica, então, imaginológica, entra o raio-x de tórax e a TC de tórax. Os achados principais que a gente vai ver são equalização da trama vascular. Então, lembra que a gente vê os vasos mais nos terços médio e inferiores do pulmão, a gente vai começar a ver também nos ápices. Perda da definição dos vasos segmentares e subsegmentares. Linhas de Kerley. Tudo isso é achado de edema de interstício, tá? As linhas de Kerley, pode ser linhas A ou linhas B de Kerley. As linhas B de Kerley são as mais comuns. São linhas bem tênues, horizontais, vistas geralmente na periferia, assim, subpleural, que significa líquido ali no septozinho, desenhando o septo do lóbulo pulmonar secundário, tá? Opacidades que predominam nas bases e regiões perihilares, geralmente são simétricas, bilaterais. Derrame pleural pode estar presente, geralmente está, e cardiomegalia também. Na TC de tórax, então, a gente vai ter espessamento dos septos interlobulares, espessamento peribroncovascular, opacidades com atenuação em vidro fosco e consolidações predominando na região perihilar, aumento do calibre dos vasos nos lobos superiores, derrame pleural geralmente presente, cardiomegalia geralmente presente. O raio-x, ele não é patognomônico, né? Não é muito nem sensível nem específico, porém é um instrumento útil na avaliação inicial, tá? E também no controle pós-tratamento. Então, faz parte da propedêutica mesmo. Aqui estão alguns achados para vocês observarem. Então, redistribuição da vascularização pulmonar, opacidades intersticiais devido ao edema intersticial, são esses mais em linhas, tá? Opacidades alveolares, são esses branquinhos em nuvem mal definido. Opacidades perihilares, então mais característico do cardiogênico, são essas opacidades centrais ou perihilares. E derrame pleural geralmente maior à direita, a gente não vê bem nessa radiografia. Essa aqui é uma tabelinha do CBR que traz a comparação dos achados radiográficos do edema cardiogênico e não cardiogênico. Então, vamos lá.
Coração no cardiogênico geralmente está normal ou aumentado. No não cardiogênico geralmente está normal. Fluxo vascular balanceado ou invertido. É a mesma coisa que equalização da trama, tá? O balanceado. Equalização ou inversão. Não cardiogênico normal balanceado. Distribuição do edema homogêneo ou central. Não cardiogênico, focos esparsos ou periféricos. Derrame pleural geralmente presente, assim como espessamento pleural e linhas septais, que não são comuns no não cardiogênico. Broncograma aéreo não são comuns no cardiogênico e geralmente estão presentes no não cardiogênico. Então, vamos ver a imagem. Observem essas opacidades alveolares, aqui bilaterais, mais ou menos simétricas, mas predominando na região perihilar, né? A gente observa também opacidades intersticiais, né? Esses em linhas aqui, bilaterais, tá? O índice cardiotorácico aumentado. Nesse caso aqui, são os mesmos achados, né? Predominando aqui na região central. Essas duas imagens são achados típicos do aspecto em asa de borboleta ou asa de morcego, tá? Que é bem desenhadinho, mais perilar mesmo, com algumas opacidades intersticiais. Essa aqui é uma TC, mostrando então espessamento septal liso, que é característico não, mas é mais comum, né, nesse tipo de edema. Espessamento septal liso, de congestão, quer dizer, que é acúmulo de líquido aqui. E a gente vê também um pequeno derrame pleural laminar aqui, bilateral. Aqui tem opacidades em vidro fosco nas regiões pendentes. Aqui a gente já vê consolidações bilaterais perilares, né? Observem que essa TC aqui tá na janela de pulmão. Então, o pulmão era para estar como? Para estar preto, certo? Isso aqui tudo é consolidação, tá? Bilateral aí. A gente vê também o derrame pleural. Então, observem, isso aqui é líquido. Isso aqui também é líquido, tá? Um pouquinho maior à direita. Geralmente, a drenagem linfática à direita é um pouquinho pior. Aqui a gente vê indefinição dos vasos, né? A gente não consegue ver os vasos hilares aqui, vê o índice cardiotorácico bem aumentado, vê essas opacidades aqui bilaterais. Na TC, na janela de mediastino, a gente vê bem o derrame pleural bilateral, tá? Esse líquido aqui, acumulado aqui atrás, porque o paciente está deitado. E aqui a janela de pulmão, que a gente vê essas consolidações bilaterais predominando na região central. Linhas B de Kelly, então, são essas linhas tênues aqui, sutis, horizontais, geralmente subpleurais, tá? Indicando o edema intersticial mesmo, acúmulo de líquido, delimitando o lobo pulmonar secundário. Aqui, a gente tem no raio-x essas linhas aqui, que tem correspondência na tomografia, observem, tá? É do espessamento septal. Olha o tamanho dessa área cardíaca, indefinição dos vasos aqui também, né? Opacidades intersticiais bilaterais. Outra coisa que é importante frisar é que a evolução é muito rápida. Tanto a evolução do quadro em questão de horas, quanto a evolução pós-tratamento, certo? Então, com tratamento adequado, a resolução é bem rápida. Já a SARA, então, é o estágio mais avançado da doença pulmonar aguda, caracterizada pelo edema pulmonar de permeabilidade e hipoxemia intensa. As principais causas são sepse, pneumonia aspirativa e trauma. A lesão morfológica básica é o dano alveolar difuso, então tem quebra da barreira endotelial. E na imagem a gente vai ver opacidades alveolares difusas não explicadas por natureza congestiva. Tem critérios, tá, gente, para o diagnóstico de SARA, inclusive o tempo de evolução, né, o grau de hipoxemia, mas a gente vai mostrar os aspectos de imagem aqui desse edema pulmonar. Então, na SARA, a gente tem 3 fases de evolução,
A fase aguda ou exudativa, que são os 7 primeiros dias, geralmente a gente vê mais vidro fosco e consolidação. Fase proliferativa ou subaguda, quando a gente começa a ver bronquiectasias, né, remodelação mesmo, e a fase de organização ou fibrótica, quando aumenta mesmo a distorção arquitetural, favelamentos, achados mais crônicos, né, tem proliferação de fibroblastos. Esse aqui é o aspecto de imagem da SARA. Observem as opacidades com distribuição esparsa, muitas vezes periférica, né? Lembra que o hidrostático poupa mais a periferia. Geralmente a gente não vê não vê cardiomegalia. Observem que o paciente geralmente é mais grave, esse paciente está entubado, tem dreno torácico à esquerda, outro dreno torácico à direita, tem um catéter de monitorização aqui, tá? Então, geralmente é um paciente mais grave, vai ter essas opacidades bilaterais difusas, esparsas e pegando a periferia. Bom, passamos agora para o segundo tópico, que é o tromboembolismo pulmonar. Embolia pulmonar, então, tem como definição oclusão de um ramo arterial pulmonar por êmbolos de naturezas diversas, como coágulo, êmbolo gorduroso, ar, êmbolo tumoral, tá? Podendo ou não produzir infarto pulmonar. Então, são fatores de risco: imobilização prolongada, coagulopatias, uso de anticoncepcionais orais, estados pós-operatórios e neoplasias. Então, tudo que vai ativar aquela tríade de Virchow, de estase, hipercoagulabilidade, lesão endotelial, é fator de risco para tromboembolismo pulmonar. Na propedêutica imaginológica, a gente tem o raio-x de tórax, que tem pouca utilidade. A gente faz mais para descartar diagnósticos diferenciais, tá? Então, se faz mesmo, mas ele não dá diagnóstico de TEP. A gente não consegue dar diagnóstico de TEP pelo raio-x. A angiotomografia computadorizada do tórax, que é o exame padrão ouro, tá? Era a arteriografia no passado. A angio-TC conquistou esse lugar, o exame de escolho mais sensível, mais específico, em que a gente visualiza o trombo. Cintilografia de ventilação perfusão, ela não é muito usada no TEP agudo, nem é usada no TEP agudo, tem função no TEP crônico. Então, vê a relação de parênquima pulmonar que está sendo ventilado e perfundido, tá? Então, no TEP a gente vai ter ventilação com pouca perfusão, né? Não tá chegando sangue, certo? E a ultrassom com Doppler dos membros inferiores, para que a gente consiga ver o TVP, né, gente? A tromboembolia pulmonar e a trombose venosa profunda são manifestações clínicas da mesma doença, que é a tromboembolia venosa, tá? Então, 70% dos casos de TEP, a TVP está presente nos membros inferiores. Então, é bastante feito com esse objetivo, né, associado a um dedímero positivo, tem um valor alto, um valor preditivo alto. O diagnóstico tem várias etapas, né? Inclusive se realizam os scores, pré-teste de Wells, de Genebra, para ver a probabilidade pré-teste de trombose, tá? Mas a gente não vai focar em diagnóstico aqui, a gente vai focar nos achados de imagem mesmo, ok? Então, nos sinais de imagem. Primeiro sinal, então, proeminência do segmento proximal da artéria obstruída. Então, observem o esqueminha, o trombo ocluiu aqui essa artéria, mas o vaso é elástico, né? Tá chegando o sangue aqui, continua chegando, e então ele vai dilatar, tá? Então, o vaso dilatou, e observem aqui que o sangue não tá mais chegando nessa parte, que era o território vascular dessa artéria, no pulmão. Então, não tá chegando muito sangue. Esse achado chama-se oligoemia regional, sinal de Westermarck. Então, no raio-x, essa parte que não está bem perfundida, está hipoperfundida, vai ficar mais preta, né? Pensa no raio-x, é sobreposição de várias estruturas. Então, tá chegando pouco sangue, aparece mais o ar, fica mais preto, ok?
Esses achados não são muito frequentes, sabe? Então, aqui eu acho que o Westermarck é mais ou menos 20% que está presente. Então, a gente não vai ver em todo mundo, tá? Vamos lá. E quando a gente tem a proeminência da artéria pulmonar mesmo, chama sinal de Fleschner. É bem pouco comum, a gente não encontra muito. Próximo achado é a corcova de Hampton. Então, opacidade triangular, né, de base pleural, com o ápice apontando para o hilo ali pulmonar, em que a gente tem que a área hipoperfundida se torna infartada e aí fica radiodensa, tá? Parece como uma consolidação triangular, chamado corcova de Hampton. Próxima, redução do volume pulmonar no pulmão acometido. Então, com o evoluído quadro, a gente vai ter infartos, pneumócitos, parada da produção de surfactante, com diminuição da expansibilidade do segmento acometido, tá? Então, depois reduz o volume e o derrame pleural pode estar presente. Essa aqui é a imagem do sinal de Westermarck, a gente vê esse preto aqui, certo? É uma hipertransparência, então, no pulmão esquerdo, por causa da hipoperfusão. Então, tem um trombo ali, não tá chegando sangue e ficou com esse aspecto aqui, tá? A gente também tem um aumento do calibre aqui, né? Do tronco da pulmonar. Essa aqui é a corcova de Hampton, então, uma opacidade triangular, de base pleural, certo? Com o ápice apontando para o hilo. Aqui a imagem na TC, a gente tá vendo então a anjo TC, na janela de mediastino, vejam a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda. A gente tem um ramo aqui subsegmentar ocluído. Esse cinza aqui é a falha de enchimento, é o trombo, tá? Em que era o território vascular, que é esse pulmão aqui, do pulmão, que esse raminho aqui ia mandar sangue, né? Então, toda essa região está comprometida. Observem o aspecto em cunha, né? Triangular de base pleural. Então, era isso aqui que a gente ia ver no raio-x, né? O triângulozinho, a corcova de Hampton. Aqui, essa imagem, a gente tem a artéria pulmonar direita e nos raminhos aqui, um trombo aqui, outro trombo aqui. Falha de enchimento do vaso, tá? É diagnóstico de TEP. A gente observa também o derrame pleural, que é esse cinza aqui, tem dos dois lados.